Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma sessão de cinema e esta sessão de cinema vai trazer polémica. Porque vamos falar do filme Soul, da Pixar. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto e de subscrever o canal. E sigam também nas redes sociais, está tudo na caixa de descrição. Então, o filme Soul tem sido alvo de muitas críticas cá em Portugal e nós já lá vamos. Mas antes de mais, este vídeo vai ser um bocadinho diferente das outras sessões de cinema que eu tenho feito relativamente a um filme específico. Vou também dar-vos uma mini aula de dobragem, porque eu sinto que o pessoal de Portugal precisa de aulas de como funciona a dobragem em Portugal. Mas isto vai ficar para o fim, toda a questão da polémica da dobragem e eu a explicar-vos como é que funciona a dobragem em Portugal. Olá, Inês da edição aqui, só um pequeno à parte. Eu estava a editar o vídeo e estava a perceber que ele estava tipo a ficar gigantesco com toda a questão da polémica, portanto eu decidi dividir o vídeo em duas partes. Não me matem, eu sei que era melhor ter o vídeo tipo só numa parte, mas ele estava a ficar gigantesco. Portanto, nesta primeira parte nós vamos ter pura e simplesmente uma sessão de cinema normal, a falar do filme, a minha opinião do filme, e depois, no próximo vídeo de sessão de cinema, ainda do Soul, a parte 2, aí sim vai ser só a falar da polémica das dobragens e explicar como funciona a dobragem em Portugal. O filme Soul, em Portugal é Soul, uma aventura com alma. Gente, eu estou com frio, peço desculpa, vesti o roupa. É produzido pela Disney Pixar, é um filme de animação 3D. O realizador é o Pete Docter. A voz principal é o Jamie Foxx. Depois tem vozes como Tina Fey, Questlove, que a maioria das pessoas que fez a dobragem do filme em inglês são pessoas negras, tendo em conta que os personagens do filme são negros. Vou-vos ler aqui a sinopse muito rapidamente. O protagonista chama-se Joe Gardner, que é um professor de música no ensino médio, que ele sempre sonhou ser um músico de jazz. Só que infelizmente a vida não lhe foi muito amiga e foi muito difícil ao longo dos anos concretizar esse sonho. Ele atua para a Dorothea e ela gosta e quer juntá-lo ao quarteto. Entretanto, ele sofre um acidentezito e acaba por morrer. A alma separa-se do corpo, ele não morre a 100%, ele naquele momento, antes de morrer, a alma separa-se do corpo e depois tem aquela fase tipo que vai para o além, digamos assim. Só que ele, por acidente, caiu no Seminário Tu, que basicamente é um centro em que as almas se desenvolvem, as almas tipo os bebés, e ganham paixões antes de realmente serem incluídos em bebés. Ele acaba por ter que trabalhar com uma alma para tentar tipo, voltar para a Terra, porque ele não quer morrer. Ele tipo, vai realizar o sonho dele, portanto ele não quer morrer. E a treinar uma das almas, que é a alma 22. O nome da alma é 22. É uma alma um bocadinho complicada, com uma visão muito obscura do que é a Terra e basicamente ela não gosta de nada. E já teve imensos mentores e nunca conseguiu a faísca que precisava para completar o passe, porque as almas têm passos, e quando completam o último espaço que falta, que é a dita faísca, é quando eles vão realmente para a Terra. E a 22 já tinha tido imensos mentores e nunca conseguiu atingir a faísca. Mas pronto, entretanto ela conhece o Joe Gardner, que tenta ao máximo preencher o passe dela para depois ele ficar com o passe e ir para a Terra, e ela assim não tinha que ir para a Terra, ela não queria ir para a Terra inicialmente. Entretanto, by the way, eu esqueço-me sempre de dizer, mas este vídeo vai ter spoilers, como é óbvio. Portanto, se vocês não viram o filme, se calhar vejam o filme e depois venham ver o vídeo. E entretanto, ele arranja uma maneira de voltar para a Terra, mas por acidente a 22 vai parar ao corpo dele e ele vai parar ao corpo de um gato. Pronto, entretanto a 22 acaba por estar na Terra contra a vontade dela, começa a conhecer melhor a Terra e afins, e vamos começar por perceber o que é faísca. Basicamente, Joe Gardner, durante a maioria do filme, pensa que a faísca é o propósito de cada um. Ele dizia que a faísca dele, o propósito dele, era o jazz, o piano, que a faísca era essencialmente o que é que cada um podia dar ao mundo e qual é que era a finalidade de cada um no mundo, digamos assim. E a 22 também acha isso durante a maioria do tempo, tanto que ela depois acaba por achar que não tem propósito nenhum, que é inútil na Terra, mas ao longo do filme e principalmente no final do filme nós percebemos que a faísca não é nada disso. Isto vai ser um bocadinho a minha opinião, aquilo que eu interpretei do filme. Eles dizem e não dizem o que é faísca, porque há uma altura em que o Joe Gardner diz que a faísca aparece quando tu estás pronto para viver, ou seja, quando a 22 estivesse pronta para ir para a Terra. Como é que uma pessoa sabe que está pronta para viver? Eu acho que o que dá a faísca é quando tu sentes que vale a pena viver. Mas isto é um filme muito complexo. Quando tu achas que vale a pena viver, quando achas que queres viver, é quando a faísca aparece. Isto é um filme muito
que dá muito que pensar e ao mesmo tempo não chegamos a conclusão nenhuma de tanto pensar. Eu acho que pode ser a faísca é quando tu sentes que há algo que vale a pena viver. Antes de irmos para o que é que pode ser a faísca da 22, porque ela no final acaba por descobrir a faísca, vamos falar um bocadinho da mensagem do filme. Epá, a mensagem, é assim, eu vou ser sincera, não é dos meus filmes preferidos da Pixar, mas este não deixa de ter uma mensagem igualmente forte como os filmes da Pixar. Este vídeo vai ser todo muito abstrato, digamos assim, vai ser tudo muito de opinião, porque eu sinto que dependendo da pessoa ela vai interpretar o filme da sua maneira, logicamente. A principal mensagem que eu tiro de ver o filme duas vezes, porque eu vi o filme duas vezes, uma em português, outra em inglês, nós humanos trabalhamos tanto para tentar atingir uma coisa, tipo um propósito, que não vemos o resto que está ao nosso redor e acabamos por nos perder e não viver como devíamos. Vamos tomar o exemplo do personagem principal, né, do protagonista. O Joe Garner sempre lutou tanto, mas tanto, para ser um músico de jazz, acabou por não viver o resto da vida dele, no sentido que ele queria chegar àquele objetivo. E tudo bem, nós queremos chegar àqueles objetivos, mas acabou por não dar valor às pequenas coisas da vida e só deu valor no fim. E eu acho que a mensagem do filme é essa. Nós devemos trabalhar sim para atingir aquilo que nós queremos, mas sem nos impedir de viver e de vislumbrar tudo o que está ao nosso redor. Acho que isso é um tema muito atual, porque eu vejo tanta gente, mas tanta gente tão atolada no trabalho e a não viver para além do trabalho. E apesar de nós termos aqueles sonhos, aqueles objetivos que queremos alcançar, pá, eu acho que faz bem parar e olhar para o céu, tipo, ouvir os pássaros, tipo, aquelas coisas que a maioria das pessoas não para fazer durante o dia. Pensa bem, a vida é demasiado curta para desperdiçarmos apenas a trabalhar e a fazer... É assim, nós até podemos gostar de trabalhar, mas é importante ver tipo, as pequenas coisas tipo, do dia-a-dia. Vamos falar das almas perdidas, que eu tenho a dizer que foi uma coisa que mexeu um bocado comigo. As almas perdidas funcionam um pouco como uma depressão, em que não foi apenas isso. Eu sinto que é mais profundo do que isso, porque o que é que são as almas perdidas no filme? Nós temos as almas que estão tipo em êxtase e as almas perdidas. As que estão tipo em êxtase é quando nós estamos tipo a fazer algo que estamos a gostar mesmo de fazer, estamos a sentir, tipo, entranhamos de tal forma naquilo que estamos a fazer, tipo, parece que não estamos cá. Estão a ver quando vocês estão, tipo, por exemplo, a ouvir uma música e, tipo, só ouvem a música, tipo, não estão lá, ou estão, tipo, a dançar e estão a sentir de tal forma a música que se alguém aparecer ao pé de vocês, vocês nem reparam. Basicamente isso é, tipo, as almas em êxtase. Depois temos as almas perdidas, que é uma coisa que foi dita no filme e que é verdade, é que as almas perdidas não são assim tão diferentes das almas em êxtase, porque às vezes certas coisas que nós estamos a fazer podem acabar por nos levar para maus caminhos e, tipo, nós nos perdermos. Eu vejo muito aí o exemplo um pouco do jogo e daqueles vícios, porque um dos exemplos que foi dado no filme de um dos personagens era, por exemplo, ele disse que já tinha sido uma alma perdida do Tetris, ou seja, por causa do jogo. Portanto, eu acho que vocês, no início, quando entram, por exemplo, nessa questão do jogo, começam por ser uma alma êxtase, tipo, sentem aquilo que estão a fazer, não sei o quê, mas depois entranham-se de tal forma naquilo que se torna uma alma perdida e, tipo, já só vê aquilo à frente e torna-se um vício que vos corrói. Que as almas perdidas é um pouco por essa lógica, no sentido que vocês estão tão vidrados numa coisa, mas tão vidrados que acabam por perder tipo tudo ao vosso redor. E isso está, por exemplo, no exemplo do trabalho. No final, a 22 se torna numa alma perdida. Porquê é que ela se tornou uma alma perdida? E aqui houve frases que mexeram demasiado comigo. Há uma altura em que a 22 está no corpo do Joe Garner e ele ainda é um gato e eles estão a falar e o Joe pergunta tipo o que é que achou da Terra, se já ficou com vontade de viver e não sei o quê. Ela diz tipo que a Terra não é tão mal como ela pensou. Ela sempre achou que não era boa o suficiente para viver. Quando vocês ouvem isto, alguém que ainda não nasceu, epá, isto mexe muito com uma pessoa. E quando ela diz que sempre achei que não era suficientemente boa para viver, porque aqueles são almas que ainda não nasceram, vocês ficam tipo, oh meu Deus, para onde é que este filme nos está a levar? Ela torna-se uma alma perdida, justamente por achar que não tem propósito, não é suficientemente boa para viver, que não vale nada. Isto mexe muito. Quando vocês estão tipo naquela fase da vida que acham tipo que já não vale a pena, que já tipo tentaram de tudo e não conseguem atingir o vosso propósito, ou que acham que não têm nenhum propósito, não sabem o que é que estão cá a fazer. Basicamente era isso que estava a acontecer com a 22, mas no sentido de ainda não ter nascido, ou seja, ela estava naquela de o que é que eu vou para a Terra fazer, não tenho propósito nenhum, eu não sou suficientemente boa para viver, o que é que eu vou para lá fazer? Ajudar-se a que ela se tornasse uma alma perdida. O facto de toda a gente estar sempre a dar para trás. Ela teve imensos mentores e todos eles diziam que ela era má, que não era boa o suficiente, as coisas que ela achava que era boa, tipo, não existiam. Isto tudo para perceber qual é que é a faísca da 22, porque nós nunca percebemos qual é que é a faísca da 22 durante todo o filme. Nós
nós vemos que ela, quando volta da Terra, já tem o passe completo, mas não sabemos qual é que foi a faísca dela. Na minha opinião, daquilo que eu interpretei do filme, a faísca dela é essencialmente viver. Viver, aproveitar os pequenos momentos. Todas as coisas que depois são mostradas que a 22 gostou enquanto estava no corpo do Joe Gardner envolviam outras pessoas. Aquilo mostra o momento em que ele foi ao cabeleireiro e esteve a falar com o cabeleireiro, quando ela está a falar com a mãe dele, quando ela está a ouvir o músico, enfim, tirando aquela parte em que ela está tipo a olhar para o céu, é tudo muito uma questão social. Eu acho que ela gostou, eu acho que a faísca dela foi tipo sentir-se carinhada, sentir-se amada, porque ela não se sentia assim quando estava tipo lá. Eu acho que foi um pouco sentir-se acarinhada, sentir-se amada, sentir tipo que tinha ali pessoas com quem falar, aproveitar os pequenos momentos. Eu acho que foi essa a faísca dela. Eu sei que isto é muito vago, mas lá está. O filme não deixa 100% explícito qual é a faísca. Daí eu dizer que acho que é esta, que eu não sei muito bem o que dizer sobre ele, mas foi uma coisa que me ficou aqui a bater na cabeça durante as 2 vezes que eu vi o filme e ainda penso nisso. É que quando o Joe Gardner consegue finalmente fazer o concerto, ele chega ao pé da Dorothea e fica tipo, ok, já realizei o meu sonho. E agora, o que é que vai a seguir? E ela responde simplesmente, então, amanhã vens e fazemos tudo outra vez. E ele fica desiludido porque achava que quando atingisse tipo o sonho, a sensação não ia ser aquela, ia ser diferente. A Dorothea conta-lhe uma história, aquela história ficou-me a bater na cabeça e eu ainda não consegui perceber a 100%, mas a história é algo mais ou menos assim. Um peixe mais novo vai ter com um peixe mais velho e pergunta onde é o oceano. E o peixe mais velho fica tipo, o oceano é onde tu estás. E o peixe mais novo diz, isto é água, eu quero é o oceano. Isto deixou-me a pensar de tal forma que eu ainda não consegui chegar a uma conclusão 100% exata. Tu queres chegar ao oceano e respondem, tu já lá está, mas tu olhas e pensas, nah, isto não é aquilo que eu quero mais. Basicamente é isso que eu tiro dessa história, o sentido que nós queremos alcançar algo, chegar a um sítio e quando lá chegamos, aquilo não era o que nós esperávamos, sentimos que ainda podemos ir mais além, que esta história tem essas 2 vertentes, a questão de nós chegarmos aonde queríamos e não ser aquilo que nós imaginávamos, pensávamos que era melhor, e a questão de chegarmos aonde queríamos e pensar, não, eu quero ainda mais. É uma história curtinha, mas que me deixou pensar muito, muito, muito nessa história. Mas pronto, vamos acabar. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostaram, comentem a dizer o que é que vocês acharam do filme. E vemos no próximo vídeo. Tchau!